Pessoal, vamos falar. Na última aula, eu estava terminando o artigo 88 de 99, tá? Tá aparecendo aí, galera? Sim, está. Deixa eu organizar aqui, que para mim não tá aparecendo ainda. Eu não sei se nasceu, Romário. Romário, tá vivo? Boa noite. Boa noite. Cadê o Romário? Tá aí? Eu tô aqui, professor. Que ano você nasceu? Oi? Que ano você nasceu? 97. Foi homenagem, então, ao Romário de 94. Isso. Até mesmo o nome do meu irmão, que ele é Ronaldo, por causa disso. Meu pai colocou Romário e Ronaldo. Sua mãe deve ter adorado, né? Deve ter adorado. Hã? Deve ter adorado demais, hein? Por isso que ela até confunde hoje. Bom, vamos lá, galera. Vamos terminar aqui a parte final da 999 e vamos falar de nulidades, tá? O que é esse Corinthians Paulista aí? O Corinthians Paulista não vai entrar no meu canal aqui. Não adianta. Pode trocar esse nome aí, Corinthians Paulista, que vai ficar de fora. Bom, senhores, a Lei 9.099, ela transformou em ação penal pública condicionada os crimes de lesões corporais leves, que é dolosa, e lesões culposas, tá? Então, esses crimes dependem de representação. Então, se você for olhar o 129, ele não fala nada. Quando não fala nada, a ação penal é incondicionada, tá? Agora, nesse caso, a alteração do tipo de ação penal, no caso de lesões corporais leves e lesões culposas, a alteração veio por uma outra lei, artigo 88 da Lei 9.099, tá? Uma outra situação é que a Lei 9.099, no artigo 89, também trouxe o chamado sursis processual. O que é o sursis processual? A pena mínima for até 1 ano, o promotor pode propor a suspensão do processo por 2 a 4, tá? Não confunda suspensão processual com sursis penal. O sursis penal é condenação até 2 anos e a pena vai ser suspensa por 2 a 4, tá? Agora, os crimes de menor potencial ofensivo, a pena é até 2 anos. Não tem a ver a suspensão condicional do processo, tá, com as infrações de menor potencial ofensivo. Em que pese esteja dentro da mesma lei... Mas já não eram mais vistos, voltaram aos bairros, virou reportagem de Laura Cassara. Debaixo do concreto, as raízes da brincadeira. Você, Mala, que tá com esse Corinthians Paulista aí, ô... Fecha o áudio aí, ó, cego. Salve nós, professor. O diadema do cacete. Bom, então, senhores, veja, na 9.099, ela tem a regra do GCRIM, né? Que tem lá todo o regramento lá, crimes até 2 anos, e ela tem a previsão da suspensão do processo, chamado sursis processual, que não se confunde com o sursis penal.
O sursis processual, se eu pratiquei, por exemplo, furto, a pena é furto simples, tá? É de 1 a 4 anos. Então, a pena mínima, 1 ano. Então, cabe aqui. Cabe o quê? Cabe essa suspensão do processo. O promotor poderá propor para mim o quê? O promotor poderá propor a suspensão por 2 a 4 anos. O juiz vai delimitar aí o tempo. Só que, lógico, tem que ter alguns requisitos, né? Você não pode estar sendo processado por outro crime, tá? E estão presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, tá? Então, em regra, se passar lá 2 anos, digamos que o juiz colocou como prazo lá 2 anos, suspensão do processo, né? O cara não tem nenhum outro crime, não está respondendo mais nada. O que acontece? Passou 2 anos sem nada, sem praticar mais nenhum outro fato lícito, ele tem o processo extinto. Qual é a diferença dessa suspensão do processo aqui, senhores? A diferença é que, como o processo ficou suspenso, depois desse período probatório, a pena dele, o processo simplesmente é arquivado e ele fica sem condenação. Diferente do sursis do artigo 77 do Código Penal, que lá o cidadão foi condenado e a pena, que for até 2 anos, fica suspensa, tá? Então é diferente. E nesse caso do sursis penal, ele vai ficar com passagem lá, vai ficar constando nos seus antecedentes, tá? Quando tem o sursis processual, não. Porque, na verdade, suspende o processo, nem processo tem. No sursis penal, que está no Código Penal, tem processo, só a pena que fica suspensa. A pena fica suspensa, quer dizer, tem condenação, mas não tem pena, tá? Diferente daqui do 89, correto? Eu coloquei aqui os requisitos do 77 do Código Penal, que são os requisitos para suspensão da pena, tá? Que valem para a suspensão do processo. Então, o cidadão não pode ser reincidente em crime doloso. Lembrando que a reincidência aqui equivale aos últimos 5 anos, tá? A culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade, as circunstâncias, autorize a concessão do benefício. Então, o juiz vai analisar o quê, senhores? Vai avaliar aí o agente, né? Se ele merece ou não essa suspensão do processo. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Aqui, gente, é aquela substituição, penas até 4 anos, sem violência ou grave ameaça, penas privativas de liberdade, podem ser substituídas por penas restritivas de direito até 4 anos, tá? Desde que não tenha violência nem grave ameaça. É lógico que se couber aí a substituição por penas restritivas de direito, aí não vai ficar o processo suspenso, tá? O que vai ficar suspenso é aqui haveria a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, esses são os requisitos para poder ficar o processo lá suspenso, tá? Bom, aceito a proposta, né? Pelo acusado. A proposta é feita pelo MP, tá? Que proposta? A proposta de suspensão do processo. Recebendo a denúncia, o juiz vai analisar primeiro se tem indícios de crime mesmo, para poder receber a denúncia, e aí o juiz vai homologar o acordo, tá? Vai suspender o processo, submetendo o acusado ao período de prova, entre 2 e 4 anos. E aí ele vai ter que cumprir os seguintes requisitos: reparação do dano, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca, comparecimento em juízo, tá? Essas são as condições que o cidadão, se passar 2 anos lá sem dar novidade, o processo fica extinto, correto? Dúvidas, senhores? Pode o juiz colocar outras condições para o cidadão lá, né?
cumprir, tá? Depende do caso, né? Agora você tem situações de revogação obrigatória ou ao alvedrio do juiz, tá? Então veja lá, o parágrafo 3º, a suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime. Então tá lá nos 2 anos lá que o cara estava cumprindo lá a suspensão do processo. Ele vem a ser processado por outro crime. Aí vai ser revogada aquela suspensão do processo. O que vai acontecer com o outro processo? O outro processo que estava suspenso vai voltar a correr normalmente. E aí ele vai responder os dois. O que ele praticou agora e o anterior que estava suspenso. E aqui, senhores, o juiz deverá revogar obrigatoriamente, porque a lei fala será revogada. Não tem discricionariedade para o juiz aqui, tá? Agora, pode ser revogada, e aí o juiz vai ter essa liberdade, discricionariedade para revogar ou não. Tá? Se o acusado vier a ser processado no curso do prazo, né, entre os 2 e 4 anos lá, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta, tá? Então, se ele descumprir lá, não comparecer em juízo, tal, o juiz pode analisar, poderá, e aqui veja a diferença, revogar a suspensão do processo. Expirou o prazo lá, o prazo de suspensão. O cara não deu novidade, não cometeu mais crime, está extinta a punibilidade. Lembrando, nesse caso, ele fica sem passagem, tá? Durante esse período de 2 a 4 anos, senhores, o prazo da prescrição fica parado, não corre, né? Se o processo voltar a correr, o prazo volta a correr normalmente. Também, se o acusado não aceitar a proposta do MP, o processo também continua normalmente, tá? Aqui, na verdade, vamos dizer assim, é um tipo de um benefício para o acusado lá. Bom, na Justiça Militar, gente, não se aplica o juizado especial criminal, tá? Por quê? Porque na Justiça Militar não tem transação, acordo, né? A base da Justiça Militar é hierarquia e disciplina. Então, com hierarquia e disciplina, não dá para você transacionar, para você fazer composição de danos, correto? Então, o objetivo principal da 9.099, que é fazer acordos, transações penais, né? Não cabe na estrutura da Justiça Militar, né? Nos objetivos da própria Justiça Militar, que é manter a hierarquia e disciplina da tropa. Bom, esse aqui 91 foi só para a época, não tem mais importância para nós. Bom, acabamos a Lei 9.099, tá, gente? Eu coloquei alguns quadros aqui para você estudar em casa aí, tá? Mas aqui só vou pegar um mais completo. Esse daqui, por exemplo. Procedimento sumaríssimo. Então, vai ser elaborado o TC, o termo circunstanciado, não tem inquérito, não tem aí investigação, vai ser só relatado o que ocorreu, vai mandar para o GCRIM. O GCRIM vai tentar um acordo numa audiência preliminar, fazer uma conciliação, tá? Caso esse acordo seja feito, já o processo já é arquivado. Se não ocorrer esse acordo aí, o promotor ou o advogado da vítima pode ofertar a denúncia ou queixa, né? Se vai ser marcada a audiência de instrução e julgamento, vai ser tentada uma nova conciliação antes de começar a audiência, desde que não foi possível a tentativa de acordo na audiência preliminar. Bom, não sendo infrutífero essa tentativa de acordo, o juiz já tem a denúncia do promotor ou a queixa do advogado da vítima. Aí vai ter a oportunidade para a defesa se manifestar, rebater a acusação. Oralmente, essa defesa também é oral. O juiz vai analisar, então, a defesa e a denúncia ou queixa. E aí ele pode receber ou não a denúncia, tá? Se ele não receber, cabe apelação e não rese. Aqui é diferente no rito sumaríssimo, tá? Do não recebimento da denúncia pelo juiz, em regra, cabe rese.
Na Lei 9.099, cabe apelação. Então, é diferente, tá? Bom, se o juiz receber a denúncia ou queixa, pode haver a proposta de suspensão condicional do processo, que nós acabamos de ver, né? Desde que seja um crime até 1 ano, pena mínima, né? Se for aceito essa proposta de suspensão do processo, vai começar a correr o período probatório de 2 a 4 anos. Acabando esse período, se o indivíduo não praticar nada, o processo é extinto. Bom, não foi aceito essa suspensão condicional do processo. Aí vai ser ouvidas as vítimas, primeiro, testemunhas, acusação e defesa, interrogatório do réu por último e debates orais. O tempo aí, em regra, seria 20 por mais 10, tá? E a sentença na própria audiência. As testemunhas aqui, o entendimento é que seriam 3, tem doutrina que fala que são 5 e tem doutrina que fala que são 8. 8 seria do processo ordinário, 5 do sumário e 3 do sumaríssimo, tá? E assim a gente encerrou o procedimento sumaríssimo. Dúvidas? Bom, tem o quadro aqui da suspensão do processo. Veja que está dentro da Lei 9.099, mas é um tipo de suspensão que não necessariamente caiba só na 9.099. Por quê, senhores? Porque, por exemplo, furto, a pena máxima 4 anos. Cai na 9.099? Não. Por que não? Porque 9.099 é até 2 anos. Bom, então furto não cai não no GCRIM, correto? Mas a pena mínima é até 1 ano? É. Então cabe suspensão do processo. Em que pese não caiba o GCRIM, cabe suspensão do processo. Quer ser? Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Alô? Sim, positivo, operante. Ô, Cleiton, próxima vez você não vai entrar com esse nome Corinthians Paulista aí, viu? Bando Eu de sou ladrão. aluno, eu tô pagando pra estação aí, eu não vou entrar. Então, mas com esse nome eu sou arbitrário, fascista, como vocês falaram, não é isso? Não, você não pode fazer isso com aluno, professor. Ah, te catar, vai. Bom, então, gente, veja o seguinte. Pena até 1 ano, tá? A denúncia, na denúncia, o promotor pode, pena mínima até 1 ano, tá? O promotor pode propor a suspensão do processo por 2 a 4. Se não for aceito, o processo corre normalmente, aquele rito lá ordinário ou sumário, né? Se for aceito, o juiz analisa se recebe a denúncia e determina a suspensão do processo de 2 a 4 anos, que é o período de prova. Passando esse período aí sem o indivíduo aprontar nada, extingue a punibilidade, tá? Os requisitos subjetivos, então, o sujeito não pode estar respondendo por outro processo, né? E aqueles requisitos do 77 têm que estar presentes. E requisito objetivo, pena mínima até 1 ano. Beleza? Bom, senhores, vamos entrar no outro assunto. Relação 999, suspensão do processo. Falem agora ou calem-se para sempre. Professor, a Valéria, esse período de 2 a 4 anos que a pessoa fica em prova, como que ele é calculado? Ele é o juiz que decide? Sim, o juiz vai determinar a partir daquela data, do acordo, né, da suspensão, até 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se o juiz verificar que ele precisa de um prazo maior, que o cara, vamos dizer assim, ele tem mais suspeita de que ele volte a delinquir, o juiz pode ampliar para 4, tá? Se o cidadão aí não tem passagem, não tem antecedência, aí não tem nada, ele pode colocar no mínimo 2, entendeu? Vai muito do tipo de crime e da análise do juiz em relação ao sujeito que está sofrendo esta suspensão.
Beleza? Ok, obrigada. Professor, Fala aí, mas, Cristiano. mas cabe recorrer se o juiz determinar pena máxima. O grau máximo aí de... Isso, cabe. Ok, certo. Cabe recurso, perfeito. Mais alguém, gente? Então, vamos lá. Vamos agora para nulidades. Eu peço que vocês peguem caneta e caderno, que eu vou ditar algumas coisas. Como não tenho lousa, eu vou ditar alguns itens aí. Bom, gente, vamos tratar de nulidades agora, tá? Nulidades do processo, tudo bem? Bom, primeira coisa aí. Nós temos basicamente... Só um minuto. Nós temos aí basicamente 3 tipos, vamos dizer assim, de nulidades, né? Os atos inexistentes, né? Nulidades absolutas, nulidades relativas e meras irregularidades, tá? Então, assim, para que existem as nulidades? Para obrigar o juiz a seguir um rito formal previsto na lei, né? Senão o juiz vai fazer o processo da forma que ele achar melhor. Então, a criação das nulidades objetiva que as partes do processo obedeçam às regras, né? E quem não obedecer pode sofrer uma anulação dos seus atos, tá? Então, vamos lá. Primeiro tipo de nulidade é a chamada atos inexistentes. Atos inexistentes, tá? A doutrina chama de não ato. É um ato tão absurdo que ele não existe no mundo jurídico. E qual que é a consequência disso daí? Ele é tão absurdo que não precisa entrar com recurso. Ele é tão absurdo que basta retirar esse ato do processo, sem precisar ser pleiteado nenhuma mudança no jurídica, tá? Então, é considerado um não ato, tá? Então, por exemplo, lá uma sentença, né? Sempre tem esse exemplo aí, sentença assinada por quem não é juiz, não é isso? Tá? Então, os atos inexistentes são violações gravíssimas, tá? Vai ter que ser refeito o ato, óbvio, né? Assim que for detectado, sem necessidade de decisão judicial reconhecendo sua inexistência. Então, por exemplo, aqui, sentença proferida por promotor de justiça, tá? Então, veja, gente. Aquela sentença que foi assinada pelo promotor, vamos dizer assim, simplesmente vai ser retirada do processo, porque ela não existe. É um ato inexistente para o processo. Eu não preciso entrar com recurso contra aquele ato, tá? Então, não ocorre o quê? Preclusão. Preclusão é passar aquela fase processual e não poder ser retirado mais. Tudo bem? Então, basicamente, né, atos inexistentes têm essa gravidade aí dentro do processo, tá? Não precisa entrar com recurso. É tão absurdo que basta retirá-lo do mundo jurídico, tá? Não tem nenhuma validade, não gera nenhum efeito no mundo jurídico. Eu acho que se ele provocou sem o pessoal descobrir, vai ter que ser refeito o ato, né? Retirando aquele efeito jurídico que, por acaso, ele tenha provocado, tá? Bom, gente, atos nulos ou nulidade absoluta. A nulidade absoluta, ela visa, a declaração de nulidade absoluta visa o quê? Proteger interesse público, tá? Nesse caso, gente, quando o ato é nulo, ele precisa de um ato judicial para reconhecer a nulidade do ato, tá? Então, um ato nulo,
pode ser reconhecido de ofício, o juiz, mesmo que ninguém tenha se pronunciado sobre aquele vício, aquela nulidade absoluta, o entendimento que o ato nulo o juiz pode declarar de ofício, não precisa nenhuma das partes requerer. Mas é lógico, você como advogado viu uma nulidade absoluta, você tem que requerer, né? Então, por exemplo, falta de defesa técnica ao réu, quer dizer, faltou um defensor lá. Então, aquele processo sem o defensor, né, técnico, sem a defesa técnica, é nulo, tá? Só que, veja, em regra, né, esse vício aí, ele não se convalida, tá? Bom, outro exemplo, vamos pensar assim. Foi praticado um crime militar, crime federal, tanto faz. O processo correu na justiça estadual. Quem julgou, né, e condenou, por exemplo, foi o juiz da justiça comum. Seja um crime federal, seja um crime militar. Né? Militar pode ser federal ou estadual, tá? Nesse caso, senhores, a sentença é nula. Por quê? Porque aí é chamada competência material, competência de matéria, né? Então, a nulidade absoluta, ela visa proteger normas de interesse público, de interesse do processo, tá? Então, a nulidade absoluta, anotem aí, tá? Visa proteger normas de interesse público. A nulidade absoluta visa proteger normas de interesse público. E pode ser decretada de ofício. Pode ser decretado de ofício. Então, o juiz pode, sem que ninguém tenha falado, ele pode anular um ato absolutamente nulo, tá? Bom, gente, nulidade relativa, tá? A nulidade relativa, os casos de nulidade relativa, elas estão ligadas a interesse das partes, tá? Então, anotem aí, nulidade relativa é a nulidade que visa atender interesse das partes. A nulidade relativa visa atender interesse das partes, tudo bem? Então, precisam ser apontados pela parte interessada no prazo legal, sob pena de preclusão. Então, nulidade relativa, gente, é do interesse da parte. Decorrente disso, o juiz não deve decretar de ofício, sem ser provocado essa nulidade relativa, tá? Então, por exemplo aí, deficiência da defesa técnica do réu. Ou seja, o cara tinha um advogado lá, mas, por exemplo, era muito ruim. Tipo, o Cleito, assim, entendeu? E aí, o cara ficou indefeso no processo, tá? O que acontece? Se ele não alegar que a parte aí normal, outro advogado alegar que ele estava indefeso, que o advogado era muito ruim, o processo preclui o direito dele. Ou seja, já era depois. Ele tinha defesa, mas é uma defesa muito ruim. Por exemplo, outro exemplo, senhores, a competência territorial. O crime ocorreu em São Bernardo, mas aí foi na divisa lá com Santo André. Acabou sendo preso e o processo ocorrendo em Santo André, um crime que teria ocorrido em São Bernardo, tá? O que acontece? Se a parte não alegar nada, competência territorial, é uma nulidade relativa. A pessoa pode falar assim, não, é melhor responder em São Bernardo mesmo, tá?
e ele ficar quieto. Se não se manifestar, não entrar com a exceção de incompetência, que é a incompetência territorial, né? Preclui, o que quer dizer isso? Passou essa fase dele alegar, a fase preliminar, na defesa prévia, ele não pode alegar lá no final do processo, entendeu? Então, a nulidade relativa, ele tem, anotem aí, tem que alegar no momento oportuno. A nulidade relativa, a parte deve alegar no momento oportuno, tá? Tudo bem, gente? Como é que tá o som aí? Tá bom. Poderia estar melhor, né? Mas tudo bem. E você só reclama, velho. Puta cara chato, mano. Você é corintiano, Estivão? Você é corintiano ou não? Você tá falando comigo? É. Lógico, né, mano? Infelizmente, tô meio chateado Lógico, aí né, com a mano? equipe aí, né, mano? Lógico, né, Final mano? de semana. Lógico, né, mano? Apesar que Sem tinha uns dúvida. porcos lá. Apesar que tinha uns porcos safados lá no meio da galera, mas ninguém viu, né? Mas tudo bem. Não tinha só corintiano lá no meio, né? Essa raça mesmo. Tá bom, cara. Aumenta um pouquinho aí que baixou aí, beleza? Mas continua aí, que nós tá de prontidão aqui. Prontidão? QAP. QRV? Eu vou mostrar para vocês aqui o que a minha filha... Traz aí daí o novo integrante da família palmeirense aqui, entendeu? Velho, eu quero ver daqui uns 2 anos você colocar esse frango na panela, mano. Frango na panela, rapaz. Traz aqui o nosso Cleiton. Adivinha qual é o nome dele? Adivinha qual é o nome dele? Olha aí. Renosito. Adivinha qual é o nome dele? Não, fala aí, Tânia, qual é o nome? Cleiton. É Cleiton, Sacanagem, professor. É homenagem, Estivão. Sacanagem, professor. Oi, Cleiton. Tchau, Cleiton. E aqui é... Não tô nem vendo nada aí, cara. Cadê a foto do bagulho aí? Não tô vendo nada aí. Peraí. Tá só ouvindo Olha aí, aqui, olha aqui, Tainá, que ele não viu aqui. Eu preciso mostrar para esse cabo aqui. Pô, sacanagem. Não tá conseguindo ampliar. Peraí. Mas valeu o término do semestre agora, hein? Bom, deixa, não deu. Então tá, tchau. Dá tchau pro Cleiton, Cleiton. Ensina ele a cantar o hino do Corinthians agora aí. Vai pra panela se fizer isso. Nossa! Bom, voltando aqui, senhores. Bom, eu estava falando em relação à nulidade relativa, tá? Então, a nulidade relativa, ela tem que ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, tá? Aí eu tenho o último ato aqui, senhores, que são as chamadas irregularidades, tá? Atos irregulares, né, podem ser ignorados pelas partes e não precisam ser refeitos. Por exemplo, alguém esqueceu de assinar lá um depoimento, né, termo não assinado pelas partes, correto? A doutrina dá um outro exemplo. Vai ouvir a testemunha e o juiz não compromissou a testemunha, quer dizer, não falou para ele, olha, você está depondo sobre a obrigação de falar a verdade, tal, compromisso de falar a verdade. Isso daí é considerado mera irregularidade, tá? Não anula o depoimento da testemunha, correto? Bom, senhores, agora eu quero que vocês peguem o caderno aí. Aliás, agora eu vou ditar os princípios das nulidades, tá? Princípio das nulidades. Então, vamos lá. Primeiro princípio, anotem aí, princípio da
instrumentalidade das formas. Primeiro princípio da instrumentalidade das formas. Bom, o que é esse princípio aí, senhores? No processo, tá? No processo, se o objetivo foi alcançado, né, do ato, o objetivo do ato foi alcançado, não importa o instrumento que foi utilizado, considera-se feito, né, e não deve ser anulado aquele instrumento, mesmo que erroneamente escolhido, tá? Então, a ideia, vamos pensar assim, era para eu entrar com um mandado de segurança, eu entrei com habeas corpus. Se atingiu o objetivo, por exemplo, né, posso entrar com uma ação diferente, com outro nome, mas o juiz recebeu, ele aceitou como se fosse a ação correta lá, né, em que pese eu tenha entrado com outro tipo de instrumento penal. Não haveria nulidade se, mesmo com outro instrumento, outro tipo de ação, eu tivesse atingido o objetivo pretendido na lei, tá? Então, assim, o que é o princípio da instrumentalidade das formas, né? Não haverá nulidade, coloque aí, não haverá nulidade se o ato, vírgula, ainda que praticado de forma diversa, atingir sua finalidade. Tudo bem? Atingir a sua finalidade. Coloque aí, artigo 572. Então, o 572 diz aí que as nulidades previstas nos artigos 564, tal, 3, D, E, considerar-se-ão sanadas, inciso 2, se praticado de outra forma, o ato tiver atingido o seu fim. Tudo bem, senhores? Então, a ideia de que foi utilizado um outro instrumento, né, para a determinada fase do processo. Atingiu o objetivo? Atingiu. Tá? Então, será válido também. Anotem outro artigo aí. 566, que tem a ver com esse assunto. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Então, um ato nulo que não alterou o resultado da causa não deve ser anulado, né, aquele ato, aquele processo, tá? Então, esse é o primeiro aí, né, princípio da nulidade, tá? Então, veja lá, não há nulidade sem prejuízo concreto ou presumido para as partes. E aí entra o princípio da instrumentalidade das formas, correto? Que prevê que se o ato atingir o seu objetivo, mesmo feito de outra forma, segue o jogo, ou seja, não deve ser anulado, correto? Outro princípio, senhores, princípio do prejuízo. Anotem aí. Não há nulidade. Não há nulidade
se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não há nulidade se não resultar prejuízo para a acusação ou defesa. Tudo bem? Essa aqui, gente, essa teoria, né, esse princípio, desculpa, ele faz parte do direito aí francês, pas de nullité sangrief. Seria o quê? Pas, P-A-S, D-E, nullité, N-U-L-L-I-T-E, sans, S-A-N-S, grief, G-R-I-E-F. Esse princípio, pas de nullité sangrief, é justamente o princípio do prejuízo. Não se anula um ato que não causou prejuízo para nenhuma das partes, tá? Então, esse é mais um princípio, né? Está basicamente no... Anota aí o artigo, tá? 563. 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Beleza? Outro princípio, senhores. 3. Princípio da causalidade. Princípio da causalidade. Coloque aí. Princípio da causalidade quer dizer o quê? A nulidade de um ato causará a invalidade. A nulidade de um ato causará a invalidade dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. O que é isso, gente? Princípio da causalidade, quando eu tenho um ato anterior e após ele foram praticados atos cronologicamente posteriores, em tese, esses atos cronologicamente posteriores também serão nulos, tá? Por isso que o juiz, ao determinar uma nulidade, coloque aí artigo 573, parágrafo 1º e 2º. Então, veja lá, artigo 573, parágrafo 1º e 2º. Então, ó, os atos cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, serão renovados ou retificados. Parágrafo 1º. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Entende ou não? Então, senhores, o ato A foi praticado. O que derivou desse ato também deverá ser anulado. Por isso que se você tem um processo que a citação é nula, ou seja, não acharam o cabra e deram início ao processo, né,
saindo a condenação ao final. Veja, tudo depende da citação, né? Então, se você saiu a condenação e o cara não foi citado legalmente, o que acontece? Tudo para frente da citação deve ser anulado, tá? Então, depende do momento da nulidade, ele vai anular dali para frente, né? Mas o processo, ele será declarado nulo desde o começo. Aí anula tudo para frente, né? Se os outros atos foram praticados a posteriori, tá? Por isso, gente, aqui o parágrafo 2º diz que o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos que a ela se estende, ou seja, até que parte que o ato será declarado nulo, tá? Bom, tendo em vista o princípio da causalidade, pode ser declarada a chamada nulidade parcial. O que é nulidade parcial, gente? O juiz pode anular só parte de um ato processual. Então, por exemplo, a sentença está com defeito, está com nulidade na parte dispositiva. Pode ser anulado só essa parte da sentença, ou seja, nulidade parcial pode ser decretada só uma parte daquele ato nulo, tá? Bom, voltando. Tudo bem até aí? Estão me ouvindo? Segundo princípio que você passou aí, eu perdi. Princípio da causalidade. E aí pode ocorrer a chamada nulidade parcial. O juiz pode anular só parte do ato, entendeu? Por exemplo, uma sentença que só está nulo, né, ilegal a parte do dispositivo, parte do relatório, parte da motivação, sei lá. Pode ser anulada e retirada pelo tribunal, por exemplo, só essa parte da sentença e mandar o juiz refazer a outra parte, chamada nulidade parcial. Tudo bem? Alô? Tudo bem. Sim. Mais alguma dúvida aí, galera? Até aí? Bom, continuando. Princípio do interesse. É a impossibilidade de a parte invocar em seu favor, consiste na impossibilidade de a parte invocar em seu favor o reconhecimento de nulidade a que deu causa. Ou cuja observância só a parte adversa interessa. Cuja observância só a parte adversa interessa. Senhores, o que é o princípio do interesse, né? Eu não posso provocar a nulidade para depois eu alegar lá na frente, tá? Então, a ideia de que você não pode invocar uma nulidade que você que deu causa no processo ou que interessa para outra parte. Então, eu vou alegar uma nulidade que é de interesse da outra parte. Não posso, né? Mesmo que vá beneficiar outra parte, não posso pedir uma nulidade que interesse só para outra parte.
ou pedir a nulidade de algo que eu fui o responsável. Por exemplo, a mais comum, digamos que eu começo a discutir com o juiz e eu, advogado, e aí eu começo a ofender o juiz e ele vem e me ofende também. E aí depois eu alego que ele é suspeito. Tá? Então, qual que era a ideia? Você criar inimizade com o juiz, propositadamente, para depois você entrar com a exceção de suspeição, alegando que o juiz é inimigo da parte, ou do defensor, tá? Esse tipo de, vamos dizer assim, estratégia não vale, tá? Para você, por exemplo, conseguir alegar exceção de suspeição do juiz, por um juiz ser inimigo, tem que ser fatos anteriores ao processo. Porque se você tentar causar suspeição do juiz no próprio processo, em regra, não será aceito, tá? Não será aceito, principalmente pelo princípio do interesse, que é você entrar em atrito com o juiz para depois declarar que ele é suspeito, entenderam ou não? Mais um princípio. É o quinto aí, né? Princípio da convalidação. É a possibilidade de aproveitamento do ato imperfeito. Possibilidade de aproveitamento do ato imperfeito. Sempre que ocorrer fato ou situação a que a lei atribua caráter sanatório. Sanatório. Artigo 572. Então, veja lá. Bom, o 572, gente, é aquela situação das nulidades relativas que, se você não alegar no momento adequado, elas considerar-se-ão sanadas, ou seja, estarão convalidadas. Sanadas é convalidadas. O eventual vício que havia, né, se você não alegou em tempo oportuno, tá? Essas nulidades acabarão sendo, vamos dizer assim, consertadas, sanadas, convalidadas, tá? Isso, lógico, que a gente está tratando de nulidades relativas, né? Que se você não falar nada, convalida-se e aí você não pode mais alegar, tá? Em princípio, nulidades absolutas não se convalidam, não se sanam. Decretar de ofício a qualquer momento, tá? Mas as nulidades relativas não. Existe aí o princípio da convalidação dos atos do processo. A convalidação também existe no processo administrativo, né? Não sei se vocês já tiveram, quando uma autoridade superior convalida um ato ilegal de um subordinado que não tinha competência para tal, né? Tá? Então, o princípio da convalidação existe tanto no processo penal quanto no processo administrativo, beleza? Bom, senhores, eu vou ter que fazer 15 minutos de intervalo, porque meu chefe tá me chamando aqui. 15 minutos aí, 15 para as 9, 15 para as 9, nós voltamos, que hoje eu tenho muito assunto, nós vamos até às 11, beleza? CPA 6 te espera, hein? O que é? CPA 6 te espera, hora extra. Tá embaçado, os cara me denunciaram lá, só porque eu deixei a polícia ficar na companhia lá,
alojado com Covid. Bom, 15 minutos, gente, intervalo, tá? Até mais. Tira da Globo, porque a Globo só fala merda. Vou assistir Chiquititas agora. Melhor. Eu indo de Bambi aqui. Quem colocou foi o Cleito? Você é louco? Nem coloquei o meu aí pra não te atormentar. Quero ver esse pintinho quando virar frango começar a cantar pó, 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 pó.
Então, galera, eu acho que azedou o pé de frango aí pro professor, hein? Bora fazer a prova. Senhores, vamos retornar aí? Sim. Pessoal, uma pergunta antes da gente começar. A competência por prerrogativa de foro é uma competência, é uma causa nulidade absoluta ou relativa à violação a essa competência por prerrogativa de foro? O que vocês acham? Alguém? Pergunta de novo, professor. Foi violado a competência por prerrogativa de foro, né? Então, por exemplo, juiz, promotor, tem que ser julgado no tribunal, governador, STJ, presidente, STF. Digamos que algumas outras autoridades, ministros, né?
tem um foro privilegiado, que a gente chama, né? Mas é foro por prerrogativa de função, não é isso? Que eles são julgados direto no tribunal, muitas vezes, alguns tribunais, né? Digamos que a violação a essa competência causa nulidade absoluta ou relativa? Relativa. Relativa? Quem falou? Carlos. Mais alguém? Acho que é relativa também, professor. Cleito? Positivo. Isso, errado. Foro por prerrogativa de função é nulidade absoluta caso não seja obedecido. Foro, a competência também em relação à matéria, né? A matéria a gente fala justiça comum, federal, militar, também é absoluta. Né, a competência, a nulidade, se não for obedecida, a nulidade absoluta. O que é a nulidade relativa em relação à competência? A competência territorial, né? Quando o processo correu no foro que não era o adequado. Se não for alegado, nesse caso, a nulidade relativa, tá? Mas a competência por matéria e foro, elas são absolutas. Então, causa nulidade direta, tá? Causa nulidade absoluta e a parte pode ser anulado aí. Professor, por esse erro aí, tem como você fazer um exemplo para a gente aí? Por exemplo, o cara é juiz, o cara é promotor, e ele está sendo processado na primeira instância. Esse processo, se ele for, né, esse processo ele é nulo, nulidade absoluta, entendeu? Governador, ele tem que responder um processo crime no STJ. Então, cada autoridade tem a sua prerrogativa de função, né? O foro por prerrogativa de função. Enquanto você estiver naquela função, você não pode responder no foro inadequado, tá? Então, por exemplo, deputado, senador, o foro é o STF, né? O presidente da República, tá? Em foro que não é o adequado, causa nulidade absoluta. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, então, gente, resumindo aí, os principais não, né? Os princípios das nulidades, tá? Não há nulidade sem prejuízo, tá? Ou seja, para anular algo tem que ter causado prejuízo às partes. Só pode arguir a nulidade a parte que tem interesse e não lhe tenha dado causa. Então, não posso lá, lembra do caso eu discuti com o juiz para acusar de juiz suspeito, né? Nulidade de ato processual irrelevante para a causa não se reconhece. Então, tem que efetivamente causar um prejuízo ao processo, né? Se for algo irrelevante, não se anula o ato, tá? A nulidade de um ato pode causar a dos atos dele dependentes ou consequentes. Então, a ideia daquela nulidade derivada, né? Nulidade, um ato é ilegal, os que dele derivaram também serão ilegais, correto? Lembra do exemplo que eu dei? Se não foi feita a citação, então houve nulidade em relação à citação que não foi realizada. A não feitura da citação anula tudo o que ocorreu após essa falha, ou seja, todo o processo. Tá? Se há uma falha no meio do processo, anula dali para frente, e não todo o processo. Aí eu posso aproveitar os atos anteriores, tá?
Então, essa nulidade parcial, em regra, ela determina que só os atos decorrentes da nulidade é que vão ser anulados. Posso utilizar partes do processo que não tiveram vínculo com a nulidade, tá? Então, beleza. Bom, eu vou falar aqui alguns artigos mais importantes, tá? Então, 563 nós já falamos. Quais são as principais nulidades? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, tá? Eu vou mudar aqui pro... Tá ruim a ligação aí? Como é que tá? Deu um sinal de má qualidade aqui. Tá tranquilo. Alguém tá com dificuldade aí, gente? Tá ouvindo bem? Tá normal. Para mim tá cortando um pouco, professor. Tá cortando? Também tá bom. Só um minutinho que eu vou chegar mais perto da rede aqui. Só um minutinho. Você pagou a net do vizinho? Eu acho que o vizinho cortou a net e não me avisou, filha da mãe. Então, voltando aqui, gente. Quais são as principais causas de nulidade? Incompetência. Incompetência pode ser territorial, né? Foro incompetente, comarca, né? Aí lembra que é relativo. Pode ser competência por matéria, que eu já falei, é nulidade absoluta. A incompetência por prerrogativa de foro também é absoluta, tá? Suspeição. Então, se é a questão de ser amigo e inimigo das partes, né? Ou suborno. Por exemplo, o juiz foi comprado. Então, tudo que o juiz comprado fizer num processo, né, causa a nulidade do processo. Que se o juiz foi comprado, então aquele processo é nulo, tá? Ilegitimidade de parte, gente. Quando você fala ilegitimidade de parte, a parte não era legítima para estar em um dos polos, ativo ou passivo. Então, por exemplo, ilegitimidade para a causa. O crime é de ação penal privada. Quem entrou foi o promotor. Ou ao contrário, o crime é de ação penal pública. Quem entrou foi o advogado da parte, né? Então, nesse caso, é nulo tudo que foi feito por esse advogado, por esse promotor, por ilegitimidade de parte. Correto? Se for aí a ilegitimidade aí por falta de capacidade postulatória, por exemplo, a pessoa entrou com ação, mas não apresentou lá o advogado, tá? Pode ter aí pode ser aí convalidado desde que o advogado posteriormente ratifique os atos anteriores, tá? E aí essa nulidade deixa de existir. Mas em regra, a ilegitimidade de parte, né, quando a parte não tem competência para estar em um dos polos, seja no polo ativo ou passivo, é nulidade absoluta. Bom, tem várias situações aqui que o CPP coloca como nulidade por faltar alguma fórmula, né, ou algum termo.
Por exemplo, algumas coisas óbvias, né, gente? Faltou a denúncia ou a queixa, ou a representação. Faltou exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Ressalvado o disposto no artigo 67. Bom, isso aqui é importante a gente comentar. Veja o seguinte, nós temos os crimes os crimes não transeuntes. Crimes não transeuntes são os crimes que deixam vestígio, tá? O que quer dizer isso? Tem materialidade. Se tem materialidade, tem que fazer o exame de corpo de delito, tá? Aí aquela história, não tem corpo, não tem crime. Não é bem assim, tá? Se os vestígios do crime desaparecerem não por culpa do Estado, mas por alguma situação dos próprios criminosos, pode ser utilizado as provas testemunhais. Então, por exemplo, lá no caso da Elisa Samúdio, né? O Bruno lá, a quadrilha lá dos amigos dele, sumiram com o corpo da menina, até hoje nunca foi achado. Mas eles foram condenados? Foram. Ué, mas não teve corpo, não tem o laudo necroscópico? Porém, nesse caso, quem sumiu com o corpo, com a materialidade, foram os próprios criminosos. Aí eu posso adotar a chamada testemunhas, né, a prova indireta, tá? Que é através de testemunhas, conforme previsto no artigo 167. Então, por exemplo, tem uma morte, tem o corpo, não foi feito por negligência do Estado. Em tese, eventual condenado por esse crime pode ser absolvido porque é nulo um processo em que você tem o corpo e não tem o laudo. Pode ser uma lesão também, né, gente? Né? Quando eu falo de perícia, vestígios do crime, pode ser qualquer um, tá? Então, por exemplo, o cidadão foi empurrado num precipício e ninguém achou o corpo, mas testemunhas viram o fulano sendo empurrado. Nunca mais acharam o corpo, caiu no mar. Eu posso, com essas testemunhas, substituindo o exame de corpo de delito, né, direto, utilizar essas testemunhas, né, por falta desta perícia que não foi por negligência do Estado. Uma coisa importante assim, né, por exemplo, o crime de furto simples, não qualificado, a pena é de 1 a 4. O qualificado é de 2 a 8. E um deles é mediante arrombamento, tá? Mediante arrombamento, você tem que ter perícia. Perícia onde? Perícia no local do arrombamento. Se não foi feita a perícia por culpa do Estado, não posso imputar o furto qualificado ao indivíduo que faltou a perícia, tá? Então, por isso que... Espera aí que o Cleito tá reclamando aqui, só um minutinho. Bom, a letra C aqui, gente, já não tem mais necessidade, nomeação de curador, tá? Porque com a lei civil dando a maioridade a partir dos 18 anos, não precisa mais de curador no processo penal, tá? Então, essa letra C perdeu o efeito. Em toda parte da ação penal, o MP tem que intervir, ele tem que ser cientificado em toda ação penal pública, tá? Porque, em regra, e mesmo a ação penal subsidiária da pública, o MP tem que ser cientificado, tá? Porque ele é o dono da ação penal. Bom, a citação do réu, são coisas óbvias, né, gente? Não foi citado o réu, faltou a sentença de pronúncia no caso do júri, o réu não foi intimado para a sessão de julgamento, é tudo nulidade, tá? A presença de pelo menos 15 jurados para a constituição do júri. No júri vão ser chamados 25, né?
para poder dar início lá ao júri, tem que ter pelo menos 15 presentes, para poder você ter lá as escusas, né? As dispensas de jurados, tá? Que mais que causa nulidade? A incomunicabilidade, se os jurados se comunicarem, causa nulidade do júri, se não for feito sorteio. Os quesitos, que são as perguntas que têm que ser feitas para os jurados, se não forem feitas, é nulidade. A acusação é defesa na sessão de julgamento, ou seja, o promotor e o advogado tem que ter sentença, é óbvio. Recurso de ofício, aqueles em que a lei estabelece que o juiz tem que encaminhar para a instância superior para ser apreciada uma decisão, né? Então, por exemplo, a concessão aí de habeas corpus. Bom, tem várias aqui, né? O quórum legal para julgamento nos tribunais superiores aí. A intimação, né, das sentenças tem que ser intimado, senão é nulidade, para você poder recorrer. A omissão de qualquer ato, né, que é essencial, e aqui é subjetivo, tá, gente? Qualquer ato que é essencial para o processo, esta omissão desse ato é causa nulidade. Aqui, praticamente, torna possível qualquer ato que você entenda que violou seu contraditório em ampla defesa, você pode alegar que está nulo aquele ato, né? Porque aqui é genérico. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. O que é elemento essencial? Você pega todos os princípios constitucionais e legais, diz que é essencial e diz que houve nulidade por esse inciso aqui, né? Violou uma formalidade essencial do processo, tá? Nós tivemos na lei 13.964, que é a lei que é o pacote anticrime, acrescentou o inciso 5º aqui. Será nulo uma decisão carente de fundamentação. Mas é algo, como essas normas atuais são bem mal elaboradas, né? O que é uma decisão carente? Está precisando de carinho, né? Veja que é uma coisa subjetiva, né? Decisão carente de fundamentação. É uma decisão mal fundamentada, tá? Mas o nome é um nome muito aberto, né? Decisão carente, tá? Mas é isso que os nobres deputados fizeram, tá? Ocorrerá ainda a nulidade por deficiência dos quesitos e suas respostas. Aqui, né? No caso do júri. Bom, eu coloquei esse quadro aqui. Eu vou mandar para vocês nos slides, tá? A doutrina que separa, gente, o que seria nulidade absoluta de acordo com os incisos que nós que falamos aí, né? Então, por exemplo, incompetência, suspeição, suborno do juiz. Inciso 1, nulidade absoluta. É lógico que dentro da incompetência, a incompetência territorial é relativa, tá? Mas a maioria é tudo nulidade absoluta. Então, legitimidade de parte, que nós falamos, ausência de denúncia, queixa, é tudo nulidade absoluta, tá? Nulidade relativa, né? Falta de intervenção do Ministério Público, não concessão dos prazos legais, o prazo foi diminuído, se não provar que houve prejuízo, segue o jogo, tá? Omissão de formalidade, você tem que provar qual que foi o prejuízo que você tomou com aquela omissão de formalidade que fazia parte do processo e não foi feita pelo juiz. Então, basicamente, a maioria das nulidades são absolutas e a minoria relativas, tá? Bom, 566 que nós já falamos, pode arguir uma nulidade que ele deu causa, lembra do juiz, do advogado que provoca o juiz, né? Para alegar que ele é suspeito. 566 também. Princípio do prejuízo, se não influenciou na causa, não será declarada a nulidade do ato, tá? Uma outra coisa, em regra, a incompetência do juiz anula os atos decisórios, tá? Existem decisões do STF entendendo que a parte instrutória, as provas podem ser remetidas ao juízo competente, pelo juiz incompetente,
e só será anulado o que foi decisão. Então, eventuais perícias, termos de declaração, poderiam ser aproveitados no juízo competente, só eventuais decisões do juízo incompetente não seriam aproveitados, tá? Essa é a ideia. Bom, aqui nós já falamos, 568, se aparecer lá o representante lá e sanar lá o processo, pode, né, e participar do processo, os atos poderão ser ratificados, confirmados, tá? As omissões da denúncia ou queixa poderão ser supridas a todo tempo, mas aqui tem que ser alguma omissão simples, né? Se o cara não colocar qual o fato principal lá, não tem denúncia. Se não tem denúncia, é nulo, tá? Se o cidadão não foi citado corretamente, mas ele foi lá em juízo para ver o que está pegando lá para ele, ele vai considerar-se citado, tá? É lógico que o juiz, nesse caso, pode suspender o processo para dar tempo para ele providenciar a sua defesa. Bom, no 571, gente, fala até que momento tem que ser arguidas as nulidades, tá? Lembrando, são as nulidades relativas que você tem que arguir. Porque se você não arguir no momento adequado, vai precluir. Como as nulidades absolutas, elas são de competência, de interesse público, de interesse do processo, de interesse da Constituição, porque vai violar os princípios constitucionais, princípios legais, eu não preciso, eu posso arguir a qualquer momento, tá? No caso de nulidades relativas, não. Se eu não arguir, por exemplo, a da instrução dos processos do júri, nos prazos a que se refere ao artigo 406, que é a alegação inicial lá, da instrução criminal dos processos do juiz singular, nos prazos que se refere ao artigo 500, que é da defesa prévia, tá? E assim sucessivamente. A ideia, a cada momento do processo, quando você tem que se manifestar na fase seguinte, você já tem que arguir eventuais nulidades que tenham ocorrido na fase anterior, tá? Então, por exemplo, aqui, as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoado às partes, aqui no caso do júri, tá? As instrução criminal dos processos de competência do Supremo e dos tribunais de apelação, nos prazos a que se refere o 500, que também é da manifestação prévia. Agora, por exemplo, se verificados após a decisão da primeira instância. Então, teve uma nulidade lá durante a decisão de primeira instância que apareceu. Sei lá, o juiz julgou além do pedido. Então, eu tenho que já, nas razões de recurso, ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoado às partes, quando for feita a defesa oral, né, do recurso, eu tenho que já alegar, eu já tenho que arguir a ilegalidade logo após o fato ocorrido. Então, teve a decisão de primeira instância, o juiz violou lá, praticou alguma nulidade. No primeiro momento que eu vou recorrer e falar, eu já tenho que arguir aquela nulidade, tá? As do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Então, quando você estiver na audiência do júri ou do fórum normal, logo depois que ocorrer, pela ordem, aí você já tem que alegar essa nulidade logo após que ocorrerem, tá? As nulidades relativas, se não forem arguidas, então, serão sanadas, tá? Também não será declarada nulidade se o ato atingir o seu fim. E se a parte ficar quieta, não falar nada e tiver aceito os seus efeitos. Então, quem concorda não pode alegar depois que teve violação em algum ato do processo se ele permaneceu calado. Essa é a ideia, por isso que você tem que protestar quando tem uma ilegalidade, que em princípio, se você anui, ou seja, concorda, pode ser considerado convalidado, sanado, e aí você perdeu, né? Porque, em tese, você aceitou os efeitos daquele ato praticado com alguma nulidade relativa. Bom,
o juiz vai determinar aí até que momento que os atos serão anulados, né? E aqui o parágrafo primeiro eu já falei que a nulidade derivada lá, né? Um ato nulo vai anular os atos decorrentes, tá? Bom, em termos de nulidade, senhores, alguma questúncula? Professor, alô? Professor, eu não sei explicar direito, mas nenhuma das perguntas tinha falado sobre materialidade e imaterialidade, sobre corpo de delito e negócio de imaterialidade. Eu não entendi. Você fala da parte dos questionários. Isso, exatamente. Aqui? Falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio? É isso? Isso. Ó, então vamos lá, vamos explicar novamente. Existem crimes que deixam vestígios, são chamados de não transeuntes, tá? Não transeunte quer dizer que o resultado causado não é transitório. Não transeunte é sinal de que ele deixou danos efetivos, né, à vítima, ou deixou materialidade, deixou algo palpável. Então, por exemplo, o cidadão abre sua bolsa e furta sua carteira. Isso é furto simples, tá? Pode até ser furto qualificado, né? Pela habilidade lá, tá? Mas, em regra, é um furto simples. O cidadão não arrombou, não rasgou sua bolsa. Simplesmente você vacilou, ele foi lá e puxou a carteira. Esse daí é um furto simples, beleza. Agora o cara entrou na sua casa. Para entrar, ele estourou o portão, pulou o muro, escalada, arrebentou a janela da sua porta, arrebentou a janela, ou arrebentou a sua porta, subtraiu bens da sua casa. Este crime deixou materialidade, deixou vestígios. São chamados crimes não transeuntes, não transitórios. O que ele deixou? Ele deixou lá a sua janela quebrada, seu portão quebrado, né? Nesses casos em que os crimes deixam vestígios, em que eu tenho materialidade para ser examinada, e aí, por exemplo, homicídio sempre vai ter, né, a materialidade, porque sempre vai ter que fazer o exame necroscópico. Numa lesão corporal, sempre vai ter que ter a lesão para poder fazer o exame de corpo de delito, né? Se vai a lesão grave, lesão, né, leve. Nesse caso, então, que você tem um acidente que, né, que causou lesões, dano, tudo isso daí tem que fazer uma perícia? Tem. Então, quando a gente fala que eu tenho que fazer uma perícia no local do crime, eu tenho que fazer um exame de corpo de delito, no objeto do crime, ou nos vestígios deixados pelo crime. Alguns crimes exigem que tenha esse laudo para ver a condenação. Então, por exemplo, para ter a condenação por homicídio, tem que ter o laudo que a pessoa morreu decorrente da minha ação. Então, a pessoa morreu, apontei a arma para ele. A pessoa, só de apontar a arma, ele teve uma parada e morreu. Opa, morreu, mas eu sou o autor do homicídio doloso. Aí tem que ter o laudo do corpo de delito, tem que ter o exame necroscópico para determinar a causa mortis, ou a causa da morte. Nesses crimes que deixam vestígios, é obrigatório a perícia, o laudo pericial, o exame do material, o exame da arma, o exame do corpo, o exame do dano, entendeu? Porém, a falta desse exame pode ser substituída por testemunhas, conforme o artigo 167 do CPP. Então, veja lá. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, não sei se você está vendo aí, ó. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Tá vendo aí ou não? Alô? Sim, desculpa. Tá vendo aí o 67? Bom, então Sim. vamos traduzir isso daqui. Esses vestígios, eles desapareceram, mas foi por conta dos criminosos, ou pela própria natureza do crime. Então, eu jogo alguém ao mar para matá-lo. Essa pessoa nunca mais é encontrada. Não vai ter o exame necroscópico. Não tem crime? Não, tem crime. Não sendo possível exame de corpo de delito, por haver desaparecido, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. O que esse artigo aqui está falando, que nós estamos estudando? Que a falta do exame de corpo de delito está faltando uma fórmula exigida pelo processo, que é o exame. E aí vai causar nulidade se não tiver o exame nos crimes que deixam vestígios. Só que só causa nulidade se a falta desse exame foi por negligência do Estado. O Estado que não fez o exame para comprovar que a casa foi arrombada, né, que é o exame de criminalística do local do crime. O exame que não comprovou que foi da arma do fulano X que matou a vítima Y. Então, se o Estado deixou de produzir uma prova que é elementar, que é fundamental para a sentença, a pessoa não pode, vai ser anulado esse processo, vai ser exigido que se faça, se houver possibilidade ainda, aquele exame que é fundamental, que é obrigatório no processo. Então, o que está falando aqui esse artigo? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos, né? 3. Por falta das fórmulas dos termos seguintes. Por falta do quê? Por falta do exame de corpo de delito, nos crimes que deixam vestígio, que são os crimes não transeuntes, que são crimes que deixam materialidade. Deixam o corpo, deixam uma lesão, deixam um dano. Só que ele dá a ressalva, ressalvado exposto no 167. 167 é a situação do quê? Que não foi possível fazer o exame de corpo de delito porque desapareceu os vestígios. Eles samúdio, desapareceram com a menina lá. Aí a prova testemunhal supriu a falta, tanto é que todos eles foram condenados. O sobrinho lá do goleiro Bruno confessou que eles pegaram a menina. Acharam o sangue dela em um dos carros lá, tá? Aí mais um deles lá confessou, sei lá. Então, não teve exame de corpo de delito, né? Mas as testemunhas substituíram. Mas, então, aquela ideia de que não tem corpo, não tem crime, é mentira. Porque a falta do corpo, a falta do exame necroscópico, pode ser substituído por outros elementos de prova, tá? Por isso que o goleiro Bruno lá e todos aqueles bandidos lá foram condenados pela morte dela sem nunca ter sido feito o exame necroscópico da moça. Porque se comprovou por outras provas que foram eles, tá? Agora, tem lá a materialidade, tem o corpo, tem o local para fazer a perícia, não foi feita. Está faltando uma fórmula exigida pela lei, que é o exame de corpo de delito. Por exemplo, eu sempre falo para os policiais, né? O ladrão entrou numa casa, arrebentou lá a janela, levou a televisão, outros bens. Se você não isolar, não preservar o local, não acionar a perícia, não vai ser feito o exame do local. Não vai ser feito o exame de comprovação do arrombamento. Se não tiver esse exame da comprovação do arrombamento, chamada perícia do local do crime, essa perícia, que não foi feita por negligência do Estado, da polícia, vai gerar que o cidadão lá não vai responder pela qualificadora do furto, que é mediante arrombamento. Ele só vai responder por essa qualificadora se houver a perícia constatando o arrombamento praticado pelo meliante. Entendeu ou não?
Se não foi feito, ele não pode ser condenado por furto mediante arrombamento. Ele vai ser condenado apenas por furto, não mediante arrombamento. Né? Resumindo assim, todo crime que deixa vestígio tem que ter perícia. Se não for feita a perícia, por negligência do Estado, essa perícia, a falta dessa perícia vai gerar o quê? Nulidade do processo. Porque está faltando uma fórmula essencial, que é o exame comprovando lá a materialidade. Aí eu fiz a ressalva, né? Pode ser que desapareceram os vestígios por causa dos criminosos. Aí eles não podem ser beneficiados com essa destruição das provas. Aí outras provas testemunhais, conforme nós falamos, pode suprir a falta de uma perícia não realizada, né? Por causa que os meliantes sumiram com todas as provas. Então, aquela ideia de que não tem corpo, não tem crime, é mentira. A não ser que você mate todo mundo, né? Não deixa nenhuma testemunha e tal, aí é possível. Aí fica um crime perfeito. É a dica, tá? Tudo bem, senhores? Valeu, professor. Obrigada. Então, o esquema é matar, sumir com o corpo e matar todas as testemunhas. Aí você tá... Prendeu o Cleito. O Cleito tá dormindo. Eu? Senhores, mais alguma coisa? Eu preciso dos trabalhos para essa semana, tá? Questionário 9 ao 16. Enviei em 3 e-mails. Semana que vem tem a última aula, vou falar de recursos. E na outra é a prova que vai ser no mesmo esquema aí da internet. Aí, essa prova aí também, pelo amor de Deus, só por Deus. Vocês escaparam porque eu tinha um monte de questão aqui de OAB que eu ia ferrar meio mundo aí. Mas a Covid ajudou vocês nesse aspecto, entendeu? Bom, então é isso. Mais alguma coisa? Professor, Não foi dito, nem foi perguntado, lido e achado conforme, assinam a presente ata todos os presentes. Abraço. Professor, abraço. Pois não? Ô, professor, eu mandei o trabalho pro senhor, eu não sei se chegou. O senhor viu se conseguiu chegar lá ou Acho chegou que no seu e-mail? Chegou sim, cara. O Ah, seu então acho que beleza. chegou sim. Ah, tá, também então. Obrigado. Beleza, cara. Abraço. Bom final de Tchau, semana. Para você também. Tchau, professor. Um abraço, professor também. Abraço. Obrigado pela aula. Valeu. Boa noite. Boa noite. Pio!